Eu quero agradecer a Deus e agradecer aos pastores pelo convite. Não estava na nossa agenda estar aqui, né? Nós respondemos esse convite uma meia-noite, 1h da manhã. Estávamos juntos ontem à noite jantando e de repente ele falou: seria bom se você pudesse estar com a gente lá. Eu falei: sim, Deus vai preparar algum momento. Ele falou: amanhã. Eu falei: me dá um minuto. E bom, estamos aqui. Sei que Deus tem algo para fazer, porque é muito bom ver quando algumas coisas acontecem que não estão no teu controle, mas estão no controle de Deus. Então, eu gostaria de deixar algo no coração de vocês, que sei que Deus vai ministrar e vai posicionar para aquilo que vai acontecer nesse próximo tempo. Amém? Toma teu lugar em nome de Jesus, se assente. Perdão, é meu neto, mas não vou atender. Eu quero falar de um tema que de verdade ministra muito o meu coração quando nós é Ele mesmo. Depois eu falo com você, tá bom? Durante esses últimos meses, durante esse último tempo, Deus tem colocado uma palavra no meu coração que aonde nós temos ido, eu tenho falado muito, porque é algo que eu acredito, que é sobre legado. É uma palavra que tem ministrado muito o meu coração, porque eu tenho visto grandes acontecimentos, igrejas nascendo, igrejas crescendo, mas da mesma maneira que nós vemos ministérios nascendo e crescendo, nós temos visto ministérios caindo, porque não tem ninguém para dar continuidade. Fiquei muito feliz de ver o pastor aí com uma família grande, todos no altar, só que infelizmente é exceção, não é em todo lugar que você vê isso, e eu tenho esse sentir no meu coração. Por onde eu tenho passado, eu tenho falado um pouquinho sobre isso, juntos por um legado, porque aquilo que Deus entregou para esta casa não pode se deter. Aquilo que Deus disse que faria, aquilo que Deus está fazendo nessa casa, não pode se deter, porque não tem alguém que diga: conta comigo, eu dou sequência naquilo que Deus começou. Porque eu descobri, não sei se vocês pastores descobriram, mas nós vamos morrer. Alô? Em algum momento isso vai acontecer. Espero que demore muito. Mas quando isso acontecer, tem que ter alguém que fale: isso não vai se deter, porque aquilo que o meu pastor, o meu pai me ensinou, isso vai continuar. Agora existe o como isso vai acontecer. Qual é o processo, como Deus trabalha, como Deus prepara esta próxima geração. Como Deus trabalha essa próxima geração. Então eu quero falar um pouquinho sobre levantando uma próxima geração. E desde o título, para mim é importante. Denise, me dá a água, por favor. Tem aqui, perdão. Quando nós falamos sobre uma próxima geração e não uma nova geração, que parece ser o mesmo, mas tem uma grande diferença. Porque quando nós falamos que Deus vai levantar uma nova geração, automaticamente nós estaríamos anulando essa geração presente que somos nós. E Deus não vai anular, e nós temos que aprender a trabalhar junto. Então essa próxima geração, ela trabalha junto com essa geração que está trabalhando. Deus, ele não vai fazer dois caminhos para trabalhar e alcançar um povo, uma nação, uma cidade. Então eu acredito que a minha geração, ela pode trabalhar muito bem com a geração de vocês, porque vocês têm a graça, têm a força, têm a juventude para alcançar lugares que talvez a gente já não consegue chegar. Só que nós temos algo que ainda para vocês falta, que é a experiência, a sabedoria, o conhecimento. Se a gente consegue trabalhar essas duas gerações juntas, nós vamos chegar muito longe. Porque Deus Ele nunca fez, nunca levantou um Eliseu
sem ter um Elias. Para que Eliseu se levantasse, Deus teve que colocar um Elias do lado. Para que um Josué se levantasse, Deus teve que colocar um Moisés. Para que um Timóteo se levantasse, Deus teve que levantar um Paulo. Então eu acredito fielmente, amado, acredito, é uma convicção que tenho no meu espírito. Essas duas gerações, sim, elas podem trabalhar junto. Então nós não vamos falar de uma nova geração, mas nós vamos falar de uma próxima geração. Você está aqui? Então, para falar disso, nós precisamos entender muito bem o que é o legado. O que é o legado? Porque se nós vamos levantar uma próxima geração, o que nós vamos deixar é um legado para que vocês possam construir a partir daquilo que nós deixamos. Vocês não precisam cometer os mesmos erros que nós cometemos, porque nós já erramos algumas coisas no caminho. Então hoje, aquilo que está ficando para os jovens, para essa próxima geração, já é, amado, uma plataforma para ir além daquilo que nós já chegamos. No mínimo, é aqui, aquilo que já se fez. Menos que isso. Alô? Então a próxima geração, ela vai além. Por quê? Porque nós, como pastores, como líderes, como pais, nós estamos deixando algo, uma base. Hoje, como o irmão falou, o pastor disse, eu sou grato a Deus porque eu tenho a minha casa toda no altar. Meus filhos são pastores, todos pastoreiam, todos lideram, e isso é a melhor coisa que você... Aqui. Tá bem? Aleluia. Jesus, alguém conseguiu colocar o microfone aqui? Segurar no meio. A antena está aqui. Perfeito. Então hoje eu dou graças a Deus, porque a minha casa hoje serve ao Senhor. O pastor titular da nossa sede, né, é o meu filho, que tem 32 anos. 32 anos. E eu acredito que essas duas gerações, elas podem trabalhar muito bem. E ele é um pastor, um profeta ungido, chamado. Ele tem a liderança de uma igreja e as pessoas respeitam. Por quê? Porque até onde eu cheguei, ele não precisa voltar. É daqui para frente. Então nós estamos deixando para o Felipe, pastor Felipe, um legado. São marcas que Deus deixa através dos pais. Então esse legado, ele se traduz de uma forma muito pontual, muito certo. Porque há uma diferença entre o legado e a herança. A herança, ela está ligada naquilo que você tem. Algo material, algo físico. Então, por exemplo, aqueles que subiram aqui são todos filhos de vocês? Menos um. Mas tem mais 3 que estão lá, glória a Deus. Então todos os bens que ele tiver, são teus. Todas as casas, todos os carros, tudo aquilo que ele construir durante a sua vida, quem tem direito a essa herança? Quem tem direito a essa herança? Os filhos, amém? Os filhos. Quantos filhos aí do pastor tem aí? Levanta a mão. Os filhos, isso. Então é de vocês. Não adianta eu querer algo porque eu não tenho direito. Porque a herança, ela está ligada diretamente aos filhos. Amém? Mas o legado não é necessariamente para os filhos. O legado, ele está vinculado àquelas pessoas que são geradas, que são formadas, que nascem no Espírito. Então o legado dos profetas da casa pode ser para qualquer um de vocês que entendem e que querem seguir aquilo que Deus tem feito na vida deles. O ano passado, quando nós fizemos a transição da igreja para o meu filho, foi muito interessante porque é um legado que nós deixamos. Ele assumiu a partir dali. E ele está indo, avançando a passos acelerados, porque é um jovem. Ele tem força,
De manhã ele estava com todos os adolescentes numa montanha. 7 da tarde estava com um grupo de mulheres na igreja. Eu falei para minha esposa, eu já fui bom nisso. Que Deus abençoe ele lá. A única coisa que ele precisou de nós: eu te abençoo, filho. Vai nessa tua fé. Então, hoje, deixar um legado é a coisa mais importante que para nós como líderes e pais existe. Deixar um legado é a sucessão daquilo que Deus começou, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Mas tem coisas que Deus vai concluir que não necessariamente vai fazer com o profeta, porque Deus é um Deus de gerações. Então aquilo que Deus começou na tua vida, talvez Ele vai aperfeiçoar no teu filho e Ele vai concluir no teu neto. Então hoje eu estou construindo um ministério, não para mim. Eu estou construindo um ministério para deixar para o mocinho que me ligou aqui, para o meu neto. Eu estou olhando lá na frente, porque aquele que prometeu é justo para cumprir. E Ele vai cumprir todas as promessas que um dia Ele fez. Mas eu preciso entender que Deus, Ele trabalha dessa maneira. Deus é um Deus que trabalha com gerações. Com gerações. Por isso que eu trabalho e viajo, amado, nesse mundo do meu Deus por aí, amado, sempre falando para as gerações. Essa igreja, ela não pode se deter. Enquanto essa igreja tiver jovens, essa igreja, ela vai continuar, ela vai se multiplicar, ela vai alcançar além daquilo que os pastores já alcançaram. Aleluia! E um dos maiores exemplos que eu acho na Bíblia tem a ver exatamente com Elias e com esse jovem profeta desconhecido chamado Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu, ele estava no campo trabalhando uma vida normal. Ele tinha uma junta de bois e ele estava dedicado à sua vida, estava arando a terra. Mas de repente Deus colocou um profeta no seu caminho. E quando Deus, Ele tem um projeto, amado, tenha certo que Deus vai colocar um profeta no teu caminho. E outra coisa interessante, amado, que Deus sempre tem o costume de chamar as pessoas que estão trabalhando. Alô? E ele estava trabalhando, ele estava arando a terra, ele estava dedicado àquilo. E a Bíblia diz que ele passa por ali, ele joga o manto e continua. Eliseu fala: olha, Eliseu, só me permita uma coisa. Deixa que eu vá me despedir dos meus pais. Deixa que eu vá lá me despedir dele, possa beijar os meus pais, e logo em seguida eu vou te seguir. E Elias diz: bom. A Bíblia diz que ele foi, se despediu, ele volta, ele pega o arado, pega os bois, faz um belo churrasco. Aleluia. E o que a Bíblia diz? Que logo em seguida ele seguiu o projeto de Deus. Mas a Bíblia é clara quando diz que Eliseu, ele decidiu servir a Deus através do profeta. É importante você considerar que a voz de Deus, ela é bem parecida com a voz do teu pastor. Alô? E se você quer servir a Deus, muitas vezes vai ser através do teu pastor. Então a Bíblia diz que Eliseu, ele começa um projeto. Deus começa um projeto na vida de Eliseu como um projeto de profeta no futuro.
ele começa a ser formado, ele começa a ser tratado, ele começa a ser discipulado, para poder lá na frente ele receber um legado, para que ele possa experimentar esse processo da sucessão. Só que há um caminho. Hoje nós estamos vendo que as pessoas estão sendo levantadas muito rápido, sem passar por um processo de formação, sem passar por um processo de discipulado, de ser formado por um profeta maduro, por alguém, amado, que traz marcas, experiências com Deus. Então eu acredito nesse processo, amado. Deus sempre vai levantar uma próxima geração a partir de... Tem que ter alguém, é o modelo, é a forma. Deus diz, a palavra de Deus diz, amado, que as mulheres mais velhas precisam ensinar as... Deus trabalha dessa maneira. Se hoje, escute bem o que eu vou te dizer, se hoje nós estamos tendo uma geração, os jovens eles estão meio perdidos, essa geração, amado, não está tendo um referencial, não é porque os jovens têm um coração ruim, é porque as mais velhas não estão fazendo aquilo que precisam fazer. Alô? Porque é um desenho, é um formato de Deus. Ele trabalha dessa maneira. E essa sucessão, essa mudança, ela acontece, amado, em duas situações. A primeira é quando alguém comete um erro. Eli, o homem que tinha a palavra de Deus, que a sua casa, as suas gerações estavam pactadas, e ele não cumpriu com aquilo que ele comprometeu com Deus. Então Deus, ele decidiu voltar atrás e mudar o sacerdócio. Essa sucessão não foi por causa de algo íntegro, por causa de algo maior, por algo que iria além. Não, Deus decidiu mudar o sacerdócio por causa da passividade, por causa do pecado, por causa do erro. E sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus não tem problema, amado, em tirar alguém e colocar outro. É muito simples. Se Deus tem que esperar que alguém morra para levantar outro, Ele vai fazer. A única coisa que eu sei é que Ele não vai deixar de fazer aquilo que é plano, aquilo que é projeto, aquilo que é desenho. E no caso de Eli, ele não teve problema, ele trocou o sacerdócio por causa do erro. 1 Samuel capítulo 2 fala exatamente, amado, aquilo que os filhos do sacerdote Eli se tornaram. Eles menospreziavam a oferta, eles se prostituíam no altar. Amado, era um filho de pastor. Ele sabia como funcionava a questão das ofertas. Eles sabiam o que era santificar ao Senhor. Mas eles decidiram fazer aquilo que era errado. E o pai, na condição de corrigir, ele foi passivo. Ele não cumpriu o desenho, ele não se posicionou naquele modelo que Deus estabeleceu. Que um pai, ele está para dar o destino, está para estabelecer a ordem da identidade aos filhos. Ele deixou fazer. Alô? Então Deus falou, eu tenho que mudar algo, tenho que fazer uma sucessão. A segunda condição para fazer essa transição, essa sucessão, é quando se cometem essas coisas erradas. Saul tinha um coração, amado, que se inclinou à sua vaidade, à desobediência. Não era levantar o nome do Senhor, mas era levantar o seu nome, que seu nome fosse conhecido. Deus não teve problema, porque Saul não era o clamor de Deus para estabelecer um rei na nação, era o clamor do povo. Aí Deus, ele falou, eu tenho que mudar. E Deus não tem problema em mudar. Alô? Deus não tem problema tirar um e colocar outro. E a palavra de Deus diz que Deus procurou alguém segundo o seu coração.
Mas que Deus vai fazer, vai fazer. Então, entendendo, amado, que essa mudança de gerações, elas vão acontecer, queira eu ou não. Então, mas nós temos uma responsabilidade de levantar essa próxima geração para ir além. E eles têm que entender, os jovens têm que entender, amado, que eles podem ir além, desde que eles cumpram o princípio. Por isso que Deus sabe assim, honra o teu pai, para que te vá bem. Você pode ter projetos maravilhosos, mas se o teu coração se inclina à desonra, lembre-se, Deus não tem problema em mudar. Porque o texto bíblico diz, para que te vá bem, mas diz mais algo. Para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Se vocês veem hoje, exatamente, se você quiser fazer um estudo, vai no ML, vai no lugar mais perto, por aqui, você não vai ver que as pessoas que morreram nesse dia são pessoas de idade. A grande maioria são jovens. Jovens que os pais falaram, não vá. Jovens que o pai falou, não se junte. Alô? Porque Deus, ele tem um modelo. Deus tem um modelo. Então, entrando dentro desse pensamento, eu consigo entender que Deus é um Deus de gerações. Está claro para você? Olha só da maneira que ele se apresenta. Eu vou ler 2 textos. Atos capítulo 7, versículo 32. Diz assim, eu sou o Deus de quem? Daí? Atos 7, 32. Acharam? Quem tem Bíblia aí? Quanto tem Bíblia de papel? Ontem eu escutei algo muito legal do apóstolo Joel, falando sobre voltar à cultura de fazer a Bíblia de papel transitar em nossas igrejas. Isso aqui é bom, seja o telefone, o iPad, é bom, é prático. Sim ou não? Mas se eu pegar você rápido, te entrego uma Bíblia e falar para você, abre para mim no livro de Naum. O quê? Aí você vai lá no índice. Alô? Nós perdemos a prática. E eu vou adotar isso. Me complica muito estar viajando com uma Bíblia. Porque a nossa vida se reduz a 2 malas. Então a gente evita o máximo. A massa, a letra para mim tem que ser um pouquinho maior. Então minha Bíblia é grande, é pesada. Então eu falo, não, eu vou levar o iPad. Mas se você perceber que quando você começa a ler a Bíblia no celular, toda hora está subindo uma notificação, toda hora está chegando mensagem. E você não vai falar, daqui a pouco eu respondo. Você abre. Sim ou não? Então nós não temos tempo de qualidade com a palavra. Então é o tempo de tirar o celular, deixar ele no lugar, pegar a Bíblia de papel e voltar a ler a Bíblia de papel. Começa a arranhar, escrever, amado, tudo aquilo. Alô, você está aqui? Atos capítulo 7, versículo 32 diz, eu sou o Deus dos teus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Deus está se apresentando assim. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 6, diz a mesma coisa, diz, e disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amado, Deus, ele está se apresentando como um Deus de gerações. Ele está falando, eu sou Deus do teu pai. Eu sou aquele que guiou a história do meu povo. Ele não está falando que ele é o Deus de hoje. Ele não está falando que é o Deus da geração de vocês. Ele não está falando que é o Deus da minha geração. Ele está falando que ele é o Deus da história.
Ele é o Deus de processos. Nós estamos acostumados a ver, amado, uma geração que está acostumado a coisa rápida. Hoje, em 3 minutos, você faz um jantar. Você abriu o micro-ondas, colocou ali um pacotinho com água e virou uma macarronada espetacular. Se colocar um pouquinho de queijo, meu Deus. Mas fala a verdade que não tem coisa melhor que você colocar um avental, ir para o fogão e começar a preparar uma boa comida. Porque não se trata só de comer, tem todo um processo. E tem outro sabor, fala a verdade. Só que essa geração se acostumou àquelas coisas rápidas. O rápido, o instantâneo, é a exceção. Eu acredito que se tiver alguém doente, nós podemos orar e Deus cura agora. Eu acredito nisso. Mas também eu acredito que talvez Deus, Ele pode levar uma vida processando através dessa enfermidade, porque Ele sabe que se Ele te cura, você se perde. Então é um Deus, amado, que trabalha com processos. E essa é a grande dificuldade que nós temos, entender o trabalhar de Deus através dos processos. Porque o processo, o que ele faz? O processo, ele te leva a alcançar maturidade, a depender de Deus, saber, amado, que é só por Ele e para Ele. Então o processo é a forma que Deus trabalha. Por isso que Ele se dá a conhecer. Eu sou o Deus da história. Sou o Deus do Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. E Ele vai usar isso para preparar as gerações através dos processos. Ele se dá a conhecer, amado. Ele coloca, amado, os seus antecedentes. Eu sou esse. Eu sou esse. Eu sou o Deus de gerações. E essa expressão, amado, ela tem uma profundidade. Quando ele fala, eu sou o Deus dos teus pais, não é uma palavra lançada no vento, uma palavra que vai se perder. Ele está falando, olha, eu sou o Deus que trabalha com processos, com marcas. Porque tudo aquilo que ele começa, ele termina. Aleluia. É a maneira que Deus faz as coisas. Olha só. Eu sou o Deus de Abraão. Só que a gente leu rápido. Só que o Deus de Abraão, ele se tornou um amigo de Deus. Ele se tornou alguém muito perto de Deus. O Deus de Abraão, ele foi chamado, assim como você e muitos dos que estamos aqui, quando nós estávamos longe de Deus, nós estávamos perdidos, envolvidos com qualquer outra coisa, e de repente ali, da mesma maneira que Abraão, você ouviu a voz de Deus, e ele falou, vem. E Abraão foi, e Deus falou para ele, olha, para aquilo que eu vou fazer, eu preciso que você responda para mim de uma forma positiva. Deixa a casa do teu pai, deixa a tua parentela, porque eu vou fazer algo extraordinário na tua vida. E você acreditou, você veio, Abraão também foi. Só que quando Abraão falou, eis-me aqui, automaticamente Abraão, ele foi colocado, amado, matriculado na universidade, na faculdade do Espírito, para ser processado. Deus fez promessa, Deus falou que iria fazer coisas extraordinárias, só que Abraão não tinha ideia como isso se daria. Falando que ele seria pai de gerações.
uau, que tremendo. Quando ele recebeu a promessa de parte de Deus, ele tinha 75 anos. Ainda existia alguma força, alguma virilidade talvez, mas do lado dele vinha uma senhora que já tinha sua idade avançada e ainda, para agravar um pouquinho, era estéril. E como isso vai acontecer? Da promessa ao cumprimento são quase 25 anos. Quanto tempo? Não foi? Foi um processo. Deus formando, Deus convertendo o seu coração, Deus fazendo ele depender dele. Só que chegou um momento, amado, que Deus visitou ele, visitou Sara. Ele olhou para Sara e falou: Sara, não sei o que está acontecendo comigo, mas estou sentindo algo aqui dentro de mim. Você está bonita, Sara. Ô, meu velho, fala isso não. E a Bíblia diz, amado, que Deus cumpriu a promessa. Oh, tremendo, amado. Deus cumpriu a promessa. Foi maravilhoso. Abraão, amado, ele estava pleno, amado, o Isaac, ele estava crescendo, o Isaac tinha uma roupa diferente, amado, era o sonho, era a esperança, era tudo aquilo que o Abraão precisava para cumprir a promessa. A esperança do Abraão estava em quem? Estava em Isaac. O Isaac daria sequência à palavra profética. E o tempo foi se passando, o tempo foi se passando. O Abraão cada vez mais apaixonado pelo seu filho, assim como todos nós os pais. Sim ou não? É um amor que se torna irracional. O amor de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, misericórdia, amado. Não dá para entender. Ou aqui no Brasil não é assim? Eu sou assim também. E a Bíblia diz, amado, que o garoto, ele começou a crescer, esse amor começou a crescer, mas de repente, Deus começou a ver algo no coração do Abraão que não começou a gostar muito. Por quê? Pense nisso. O que Isaac representava para Abraão? A sucessão, a continuidade, o sustento na velhice. Sim ou não? Agora você já se perguntou o que Isaac representava para Deus? Ao ponto que Deus fala: me dá, me devolve. Você não soube brincar com esse brinquedo novo, devolve. Pensa nisso. O que Isaac representava para Deus, para que Deus tivesse que pedir Isaac? Alô? Para Abraão era tudo. Era sua alegria, era sua esperança, era o legado. Só que para Deus, de alguma maneira, Isaac se tornou uma ameaça. Porque quando ele olhou o coração do seu amigo, o lugar aonde era só de Deus, aonde Deus habitava, onde Deus estava, já tinha mais alguém que estava ocupando o lugar. E Deus não divide a sua glória. Aí Deus chega e fala: me devolve. Talvez você ou eu, qualquer um de nós, iríamos questionar a Deus e falar: Senhor, mas como vai ser? O Senhor prometeu. E a gente se torna mais espiritual, a gente fala até em língua, a gente fala: Senhor, a tua palavra diz. Mas sabe o que Abraão fez? Sabe o que Abraão fez? No outro dia de manhã, ele não postergou, ele não se fez de surdo. Alô? Como alguns que talvez receberam um chamado de Deus, estão falando: hã? Ele, no outro dia de manhã, segundo a Escritura, muito cedo, segundo a Bíblia, estava escuro. Isso quer dizer
de madrugada. Ele mesmo se levantou, ele preparou a lenha, ele preparou o fogo, pegou o cutelo, pegou o jumento, o asno, ele mesmo. Sendo que Abraão, diz a Bíblia, que ele tinha muitos servos, de tal maneira que nessa excursão ele levou 2 dele. Ele, como um bom líder, ele poderia ter falado: ó, seguinte pessoal, amanhã de manhã eu preciso sair muito cedo, então eu preciso que vocês cortem uma lenha, deixem a lenha ali, eu vou precisar do facão, vou precisar do fogo, vou precisar disso aqui. Então quando der 5 horas da manhã nós vamos sair. Mas tem coisas que não dá para você terceirizar. Quando Deus te chama, não dá para você mandar outro. Não dá para você mandar outro. Quando Deus te chama para sacrificar, não adianta empurrar a sogra, não adianta empurrar o cunhado. Não, tem coisas que é com você. É com você. E Abraão entendeu que esse sacrifício não era de ninguém mais a não ser dele. Então ele levantou, ele preparou tudo para poder sacrificar o seu legado, a sua herança, porque quando Deus falou que lhe daria um filho, ele questionou com Deus, falou: olha, o que vai receber a minha herança é um escravo nascido na minha casa. E Deus falou para ele: não, vai ser um que vai nascer de você. Então Abraão estava preocupado com a sua herança, estava o legado, estava tudo envolvido. E a Bíblia diz que o velho Abraão se levantou de madrugada e caminhou por 3 dias. 3 dias para vocês não é fácil, mas você consegue. Se você me colocar para caminhar 3 dias, no segundo eu já estou. Dá para caminhar 3 dias? Não dá não, né? Mas o velho Abraão, 3 dias. O problema não foi só caminhar 3 dias. O problema foi caminhar 3 dias experimentando o silêncio de Deus. Porque Deus falou: vai, que eu vou te mostrar. Só que Abraão sabia que quando Deus pediu sacrifício para Abraão era matar. Porque ele vinha de uma cultura onde as crianças eram sacrificadas no fogo. Então se tinha alguém que sabia o que era sacrifício, era Abraão. Então ele sabia literalmente que ele tinha que matar. Ele tinha que sacrificar. Imagina o primeiro dia, coração aqui, aquela angústia. O segundo dia, nada, o céu em silêncio. O terceiro dia, a voz do céu. E Deus fala: é ali. É ali. Abraão, em momento algum, falou: Deus, me dá mais 2 dias. Ele pegou, falou para a equipe dele, falou: olha, é o seguinte, vocês vão chegar até aqui. Eu e o moço, nós vamos subir. Vamos adorar a Deus e vamos voltar para vocês. Só que Abraão sabia que ele tinha que matar o moço. Como que ele fala: nós dois vamos subir, eu vou matar ele e vamos voltar nós dois? Alô? E a Bíblia diz: nós dois vamos subir, fazer o quê? O quê? A primeira vez que na Bíblia aparece a palavra adoração foi nesse momento. Nós dois vamos subir e adorar a Deus. Nós usamos esse momento aqui para falar: nós vamos adorar a Deus. Só que a primeira vez na Bíblia que fala de adoração não fala de música. Não fala de música. A música é o fruto de um adorador, mas não é adoração. Porque a adoração tem a ver com o sacrifício, com a entrega, com a renúncia. Nós dois vamos adorar e vamos voltar. Olha só a visão de Abraão para aquilo que Deus estava pedindo.
Abraão sabia, porque sabia que Deus tinha prometido descendência. Então Abraão sabia que ainda que matasse o seu filho, Deus teria que ressuscitá-lo. Porque Deus não vai faltar com a sua palavra. Passará o céu, passará a terra, mas a palavra se cumpre. Vocês dois ficam. Tem coisas, pastores, que tem gente que não está preparada para continuar. Tem gente que vai chegar até aqui. E tem coisas que vocês vão sozinhos. Tem gente da nossa equipe, da minha equipe, que eu gostaria que tivesse comigo. Mas Deus fala, eles até aqui. É você e Denise. Porque uma coisa é Deus tratar com todos, e outra coisa é quando Deus trata com o líder. Por isso que a Bíblia diz que a quem muito lhe é dado, muito lhe é demandado. Então tem pessoas que vão chegar até aqui, pastor. Não adianta a gente querer arrastar. Vocês chegam até aqui. Até aqui vocês foram facilitadores para levantar um altar de adoração. Mas esse sacrifício é eu e Denise. Eu e Denise. Não adianta eu querer terceirizar a minha adoração, o meu sacrifício. Só que aqui eu estou falando de legado. Aqui aparece algo que me revoluciona a mente, na minha forma de ver o legado. O Isaac, ele tinha naquela época entre 17 e 19 anos aproximadamente. Então já era um jovem. Alguém tem 19 anos aí? Que idade você tem? 17, 23. Então velho, 30. Oh meu Deus do céu. Então vamos usar o 17. Vamos usar o Isaac. Imagina você lá na montanha. Subindo a montanha, você pergunta para o teu pastor. Fala, pastor, nós vamos subir para adorar a Deus. Estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo o facão. Eu só não estou vendo o sacrifício. E o pastor, na sua sabedoria, fala, tranquilo, filho. Deus vai prover para ele o sacrifício. O filho, amém. Chega lá em cima, nada de sacrifício. E o papai diz, vem cá, meu filho. Colocou a lenha, armou o altar, amarrou Isaac, colocou ele em cima do altar, com um facão na mão. O que você faria? Com 17 anos, montanha abaixo, quem pega? Quem pega um moço desse? Imagina eu correndo atrás dele com o facão na mão, morro abaixo. Pego nada. Pego nada. Mas a Bíblia diz que em momento algum Isaac se recusou. Então a gente fala muito da vida do Abraão, da sua fé, da sua entrega, do seu sacrifício, o pai na fé. Mas não falamos tanto sobre a obediência do Isaac. Sobre a obediência do Isaac. Porque o Isaac, ele se permitiu ser colocado no altar. Ele viu Abraão levantar o facão. Ele viu. E da mesma maneira que Jesus, como um cordeiro, sem falar nada, sem reclamar nada, ele estava no altar, ele estava ali, para ser morto, para ser sacrificado. Agora, da onde vem essa obediência? Da onde vem essa dependência? Da onde vem
essa fé do Isaac. Que o Isaac possa pensar que nem o Abraão. Se o Deus do meu pai prometeu, e eu sou fruto da promessa, ainda que meu pai me mate, eu sei que o Deus do meu pai vai me ressuscitar. Da onde veio? Então, quando nós falamos de legado, nós não estamos falando que Abraão transmitiu ou deixou um legado de uma religião, porque a religião faria ele correr. Mas o legado de fé de Abraão sobre Isaac fez que ele se permitisse ser sacrificado. O legado não tem a ver com aquilo que eu tenho. O legado tem a ver com aquilo que eu sou. Eu vou falar de novo. O legado não tem a ver com aquilo que eu tenho. Isso é herança. O legado tem a ver com aquilo que eu sou. Então, o Isaac, nos seus 17, 18, 19 anos, ele foi sendo discipulado pelo Abraão com seu estilo de vida, com a sua dependência em relação a Deus, a sua amizade para com Deus. E o Isaac via tudo isso. Então, não era só o Deus de Abraão. Chegou um momento que ele se tornou também o Deus de Isaac. Então, nós temos que entender que nós não pregamos só com a Bíblia. A minha equipe pastoral, eu tenho tempos de ensino de palavra, de ministrações, ensinando, formando, mas a grande maioria do tempo, com a minha equipe, é na mesa. É na mesa. É na mesa. Ali, compartilhando, impartindo neles a vida de Deus que está em mim. Que eles possam ver todo o processo que Deus tem permitido nesses 30 anos, eu e Denise, deixando para eles. Porque tem muita gente que tem muito conhecimento, sabe muito, estudou muito, faculdade, teologia e tantas outras coisas, que é bom, não é ruim, mas não conhece o Deus do seu pai. Não conhece o Deus do seu pai. Então essa geração, nossa geração, tem a responsabilidade, pastores, de preparar essa próxima geração, não somente ensinando uma teologia bíblica, algo específico da palavra que é importante, mas essa geração tem que ver o Deus do seu pai. A minha responsabilidade é que os meus filhos vejam o meu Deus. Ontem nós vimos a homenagem do apóstolo Géser, o Deus do meu pai, a integridade do apóstolo Géser. Então, amados, nós como igreja, nós estamos avançando a passos acelerados, mas muitas vezes nós estamos entrando num circuito de eventos, conferências, e eu conheço gente que vive de evento e conferência e não conhece Deus. Não conhece. E essa responsabilidade é nossa como pai. As nossas marcas, elas precisam de alguma maneira preparar uma próxima geração. O Isaac, ele recebe de Abraão um legado de fé, um legado de obediência. E assim nós vamos ver, amado, a vida do Eliseu sendo formada pelo seu pai Elias. Um anônimo, alguém que estava no campo, arando a terra, começou a ser formado por um profeta maduro.
E chega um momento, amado, um momento da história, que quando está chegando o momento de transicionar, de mudar o governo profético de Israel, se encontra Elias e Eliseu. Elias, ele tinha muitas escolas proféticas. Em todos os lugares tinha escola profética, assim como Samuel tinha escola profética e tantos outros profetas, porque era um modelo para formar uma geração profética. E a Bíblia diz que, já chegando quase no término do ministério de Elias, eles estão juntos, Elias e Eliseu. E eles chegam na escola profética de Gilgal. E por que você diz, pastor, que estava vigente? Porque quando eles pisaram na escola, a Bíblia diz que se levantou o profeta da escola para falar: Eliseu, você sabia que Deus vai tomar o teu pai? E ele fala: sim, eu sei. Cala. Chega na outra escola, Jericó. E em cada uma das escolas que eles passaram, se levantavam profetas. Deus vai tomar Eliseu, Deus vai tomar Eliseu. Eu sei. Então todas as escolas, elas estavam funcionando, tinham profetas. E Elias, ensinando em todo momento, formando em todo momento, chamou Eliseu. Ô Eliseu, você ouviu, né? Que está chegando um momento que Deus vai. Eu queria saber o que você quer de mim. Só que em todas as escolas, o Elias falava para Eliseu: fica aqui, pode ficar. Em outras palavras, você é o pastor auxiliar, agora você vai ser o pastor titular dessa igreja. Pode assumir essa igreja. Eliseu falava: vive o Senhor, vive minha alma, não te deixarei. Chegava na outra escola, ou na outra igreja: assume a liderança dessa igreja, você vai ser o pastor titular da igreja de Jericó. Viva o Senhor, vive tua alma, não te deixarei. E assim passou o processo. O Elias trabalhando o coração de Eliseu. E chega no final, Elias diz para Eliseu: não tenho ideia do que você quer. Te ofereci todas as escolas, uma melhor do que a outra. Me fala o que você quer. Eu estou te deixando uma herança. As escolas estão funcionando. Todas as escolas têm profetas que estão sendo formados. Me fala o que você quer. O que eu posso deixar para você? O que você quer? E Eliseu falou: olha, de verdade, eu não quero nada daquilo que o Senhor tem. Não quero nenhuma escola do Senhor. Eu quero a porção dobrada daquilo que o Senhor é. Do Espírito que está em você. Não quero escola. Eu quero aquilo que você tem, aquilo que você é. O Elias falou: dura coisa pedes. Por quê? Porque talvez Eliseu não era o único filho, e bem provável que não era. Talvez existiam outros filhos que também queriam um legado. Eliseu falou: eu quero a dupla, como fala? A porção dobrada daquilo que está em você. Elias fala para ele: olha, dura coisa você está me pedindo, mas vamos fazer o seguinte: se você conseguir ver no momento que o céu me tomar, é teu. Algumas pessoas dizem que o legado estava ligado ao manto, né, de Elias. O manto seria algo físico. E o manto não chegou na mão de Eliseu. Pelo contrário, o manto caiu no chão. Eliseu não recebeu o manto da mão de Elias.
quando estava no chão. Ele viu quando Deus tomou ele. E essa era a condição. E a Bíblia diz que Eliseu prova que o discipulado profético de Elias estava funcionando. Porque a primeira coisa que ele faz, já sendo praticamente o profeta, a primeira marca dele não foi trazer uma guia profética, não, foi levantar o caído. Ele se abaixou e ele pegou o manto do seu pai. Só que hoje nós estamos vendo uma geração de profetas que não quer levantar o caído. Pensa que o profético é cortar a cabeça, é confrontar pecado, mal educado. Não, é que eu sou profeta, por isso eu falo assim. Não, você é mal educado, você não é profeta. Porque ninguém diz que uma marca de profeta é ser mal educado. Características de um profeta é restaurar o altar que está caído. Marcas de um profeta é levantar aquele que está caído. E a Bíblia diz que ele levanta esse manto. De tal maneira que logo depois ele deixa numa das escolas. E Deus levanta esse discípulo de profeta como um profeta poderoso na história. Mas ele caminhou numa formação. Ele foi formado. E esta casa, por que eu estou trazendo essa palavra como um apóstolo? Porque essa casa, ela vai além. Só que a guia de parte de Deus não está em levantar uma multidão de filhos. Está em levantar uma multidão de pais. Alô? Gente que esteja disposta a parir filhos e cuidar. Discipular com a sua vida, assim como Abraão, assim como Elias, assim como Paulo. Paulo, em algum determinado momento da história, ele chama o seu filho Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. Tem a Bíblia, me acompanha. Capítulo 2, versículo 1. Não, versículo 2. 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Diz assim: o que ouvisses de mim, diante de muitas testemunhas, Paulo está falando. O que ouvisses de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Não existe outra forma. Preste atenção. Paulo está falando, o que Timóteo, você Timóteo, eu sou Paulo. Timóteo, o que você ouviu de mim, é importante que você encarregue a homens fiéis. E o que mais diz a Bíblia aí? Idôneos ou capacitados. Para que esse que é idôneo, capacitado, faça o quê? Ensine outros. Alô? Você pode fazer campanha, você pode fazer A, B, C, D, e tudo. E você pode prometer até o que Jesus não prometeu. Mas só vai prosperar se você encarregar Timóteo tudo aquilo que ele viu. Timóteo não pode ser irresponsável. Ele vai ter que procurar homens fiéis e capacitados, idôneos.
O capacitado idôneo não pode desperdiçar. Ele vai ter que fazer a mesma coisa que Timóteo fez com ele. Vai encarregar a outros. Esse é o desenho. É isso que Deus ele quer fazer através de vocês. Essa é a palavra. E com isso eu quero terminar. Está me dando fome. E eu com fome sou um perigo. O segredo está da seguinte maneira. Eu assino. Eu comprometo a minha palavra. Se vocês seguirem esse desenho bíblico, em um ano, vocês vão ter que mudar daqui. Por que eu falo? Se a irmã se comprometer com Deus, com o pastor da igreja, em que durante todo esse ano de 2026 vai ganhar quantas pessoas? Deixa eu ver. Não vou pedir muito. Vou pedir uma. Só uma. Será que em um ano dá para você ganhar uma pessoa para Jesus? É uma meta que não dá para alcançar? Dá para alcançar uma? Dá? Em um ano você assume o compromisso de mostrar Deus para a vida de uma pessoa através da tua vida. Sabe o que isso significa? Que ninguém pode dar o que não tem. Essa pessoa, essa discípula tua, vai aprender a orar orando contigo. Vai aprender a adorar adorando contigo. Vai aprender a vir à igreja vindo contigo. Vai aprender a ofertar ofertando contigo. Vai aprender a dizimar dizimando contigo. Em um ano, tenha por certo se a pessoa se converte. Sim ou não? Se cada um de nós, uma pessoa, assume essa responsabilidade de ser um referencial de Deus na terra para uma pessoa. Quantas pessoas temos aqui? 100? Vamos colocar 100 pessoas. Tem umas 100 pessoas aqui mais ou menos? 100 pessoas. No próximo ano, quantas são? 200. 200 pessoas. Só que no próximo ano, 2027, já não é 200 pessoas, porque agora é você e tua amiga, cada uma sendo um referencial de Deus para alguém. Termina o 2027 com 400 pessoas. Mas são 400 pessoas que vêm e não vão embora. Se tornam filhos. Se tornam o teu Eliseu, o teu Josué, o teu Timóteo. Você acha que funciona ou não funciona? Por isso que hoje nós precisamos entender que muitas vezes nós como pais estamos falhando, porque não estamos preparando a próxima geração. Assim como a Bíblia diz que as mais velhas têm que cuidar das mulheres mais novas. Hoje a mulher mais nova, ela vem com uma mentalidade muito revolucionária, direitos iguais e coisa semelhante. Eu acredito que não há exceção de pessoas para Deus, todos somos iguais. Mas em questão de responsabilidade, algumas coisas que Deus vai tratar com o homem, de tal forma que vai chegar um dia que Ele vai cobrar dele. Hoje é muito rápido, as pessoas estão separando.
você vê uma mulher aí com cabelinho branco do teu lado, pergunta se não passaram e ter que engolir. Alô? Mas é a falta de nós, como pessoas maduras, começar a exercer a nossa função de Elias, de Moisés, de Paulo, preparando essa próxima geração. E não só preparar eles para a pregação, preparar para ser pai, preparar para ser esposa, preparar para ser filho, preparar, amado, para aquilo que Deus quer fazer. Por isso que hoje, amado, como uma igreja apostólica, nós não vivemos de evento. Nós caminhamos debaixo de uma visão. E a visão não tem a ver com a adoração, com a guerra espiritual, com missões. Não, amado, isso são ferramentas que Deus entregou para a igreja para alcançar alguém. A nossa visão é trazer o céu na terra. Como Jesus disse, que se faça a tua vontade aqui na terra. Uma igreja profética, caminhando debaixo de princípios proféticos, avançando e estabelecendo o reino de Deus. Esta casa, ela flui debaixo de uma unção profética. Eu posso discernir, eu posso sentir, desde que eu cheguei lá fora, amado, eu sinto e sei que essa é uma casa profética. Só que como casa profética, nós precisamos alinhar muito bem aquilo que se refere ao profético. Porque o profético não está baseado só na profecia. Não está baseado só no porque eu decreto, porque o profético está ligado nisso. O profeta, a igreja profética, são aqueles que olham o futuro, veem aquilo que Deus está mostrando, volta no presente e constrói o caminho para o cumprimento da palavra. Aleluia! É o cumprimento. Nós, esse final de semana que vem, nós vamos fazer uma conferência em Barueri, na igreja do profeta Josiel. Uma conferência profética que chama Proclama 2026, a edição São Paulo. Essa conferência nós fazemos no Chile. E eu entendi que era o momento de tirar ela do Chile e começar a mover essa conferência em certos lugares. E hoje no café da manhã com o profeta Josiel, que eu acho que ele ministrou aqui, Diadema, me perguntaram na mesa: Fernando, qual é o sentir dessa conferência para você? Eu falei: de verdade ainda não preparei a mensagem, mas eu tenho no meu espírito que Proclama está baseado especificamente nisso. Como profetas, é tomar aquilo que Deus falou, essas palavras que estão gravitando, o eu farei, tomar e estabelecer, declarando aquilo que Deus disse. É ativar uma palavra profética daquilo que Deus anunciou para São Paulo, para o Brasil. Não é prometer ou profetizar algo que está no nosso coração. Como igreja profética, nós precisamos assumir essa responsabilidade, que nós estamos marcando um caminho, nós estamos estabelecendo um caminho para que essa geração que está vindo possa ver em nós, que possa ver em nós a integridade profética de trazer aquilo que Deus disse, aquilo que
Deus prometeu e estabelecer na terra, através de um decreto, através de uma proclama profética, declarar aquilo que Deus disse. Então, no próximo final de semana nós vamos ter, já convidei o pastor de vocês, vamos ver, tomara que ele possa estar, sei que na segunda-feira ele está viajando para a África, mas seria muito importante que como igreja a gente conseguisse começar a alinhar. Eu tenho essa responsabilidade, alinhar aquilo que Deus disse. O meu campo de trabalho é o Chile. Nós somos pastores lá. Temos a nossa rede, temos a nossa plataforma. Mas nesse último tempo Deus tem me despertado muito forte, pastores, para investir tempo no Brasil. Investir tempo, recursos no Brasil, para poder trazer um alinhamento profético, apostólico e profético para a nação brasileira. Por quê? Porque a próxima geração está aqui, está pronta. São vocês, e vocês vão chegar além. Que Deus te levante como um profeta dessa geração, como um homem, uma mulher, um jovem cheio de graça, que se levanta para falar exatamente aquilo que Deus está falando. Então essa é uma casa profética. Não estou profetizando e declarando algo que vocês não saibam. Eu só estou trazendo o norte daquilo que Deus me falou quando nós chegamos aqui. Esse é um tempo de começar a trabalhar muito forte naquilo que vem depois de vocês. Um legado. Aquilo que Deus começou em vocês não pode morrer. Amém, pastor? Amém, líder? Então eu gostaria de orar por essa casa, por essa igreja, por esse novo tempo que Deus vai levar esta casa a viver. Oh, aleluia. Há uma presença de Deus nesse lugar. Espírito de Deus, eu sei que o Senhor está aqui. A tua palavra, Senhor, foi liberada sobre essa casa. E a tua palavra, Senhor, ela me assegura, Pai, me dá certeza que ela não vai voltar vazia. Então que essa palavra comece a despertar o coração dessa próxima geração. Que essa palavra comece a despertar esse profeta que se adormeceu, esse profeta, Senhor, que se afastou do chamado, do propósito. Que hoje, Senhor, nessa manhã, nesse lugar, seja uma manhã de alinhamento profético para esta casa, onde o Senhor vai começar, Senhor, a levantar esta casa como uma voz nesse estado, nessa cidade e nessa nação.